Meus irmãos, prestem atenção porque o que está acontecendo não dá para acreditar, ou melhor, dá para acreditar porque a palavra de Deus já dizia que isso ia acontecer. A Bíblia já avisava que chegaria esse tempo, mas ver isso acontecer diante dos nossos olhos dói. No centro dessa vergonha está ele, Miguel Oliveira, um menino que deveria estar aprendendo a temer a Deus, a respeitar o altar, a ouvir antes de falar, mas que foi transformado em um objeto de consumo jogado no púlpito como se fosse atração de festival gospel. A igreja virou plateia, o altar virou um palco, virou espetáculo de vergonha onde o nome de Deus é usado como cortina de fundo enquanto a glória é roubada do Criador. Dessa vez o Miguel Oliveira aprontou uma que, olha, eu acredito que é uma das piores coisas que ele já fez no altar e que faz qualquer cristão verdadeiro sentir vergonha. Uma vergonha daquelas que apertam o peito e fazem a gente se perguntar: Senhor, até quando isso? Não é só o que ele disse, é o espírito por trás, não é só o ato, é o que ele revela. Uma geração que perdeu o discernimento, que confunde barulho com presença de Deus, que acha que movimento é sinônimo de fogo e que transformaram o Espírito Santo em um personagem de cena. O Miguel Oliveira não subiu no púlpito para pregar, ele subiu para atuar. Ele é um artista que subiu para ser visto, exaltado e celebrado. E o povo vibra, aplaude, levanta celular, grava, compartilha, faz trend. Enquanto o sagrado é pisoteado e o altar é usado como palco para blasfemar o nome que deveria ser temido e honrado. Sabe o que isso mostra? Que não é apenas um menino embriagado com a fama, é um povo acostumado com o profano, anestesiado, aplaudindo aquilo que Deus abomina. Mas o pior, meus irmãos, não é a vergonha em si, é o silêncio de quem deveria se indignar. Pastores assistindo e dizendo: isso é mistério, igrejas lotando porque ele atrai multidão. Crentes achando bonito, achando engraçado, achando novo, achando que é assim com os jovens mesmo. Enquanto isso, o temor de Deus vai desaparecendo como vapor no calor do aplauso. Não existe mais espaço para o choro, não existe mais reverência, não existe mais temor, mas existe uma fila na porta para assistir o próximo espetáculo. E Miguel é fruto de um sistema doente, que prefere hype do que santidade, que prefere views do que o evangelho, que prefere performance do que a verdade. Por isso que eu tô aqui. Não para atacar esse menino, mas para despertar o povo. Porque se a igreja não acordar agora, ela vai continuar estendendo o tapete vermelho para o próprio colapso espiritual e chamando isso de avivamento. O Miguel Oliveira hoje é o símbolo perfeito dessa fé sem freio, sem discernimento. Ele sobe no púlpito com a mesma leveza com que uma criança inventa histórias e o pior, todo mundo acredita nele. Ele diz que vê um anjo do mesmo jeito que uma criancinha diz que viu um super-herói no quintal da casa. E o povo vibra, ele grita: eu tô pegando no anjo, fazendo movimentos no ar como se estivesse caçando borboleta. A plateia delira, grita, se arrepia, sobe nos bancos, aplaude como se estivesse diante de um novo Pentecostes, enquanto na verdade estão assistindo a um teatro barato travestido de unção. E o silêncio dos que deveriam ensinar, corrigir e alertar, esse silêncio é o que mais assusta. Porque quando a Bíblia fala de ver um anjo, fala de queda, de temor, de impacto, de gravidade. Daniel, um homem de Deus, desabou como morto diante de uma visão celestial. Homens do Antigo Testamento perderam as forças, ficaram sem comer, sem cor, sem fôlego quando viam um anjo. E agora tem gente contando que viu até um anjo chegando de bicicleta dentro da igreja, como se o céu tivesse virado comédia e stand-up. Parece engraçado, mas é trágico demais para rir. A reverência desapareceu, a seriedade da presença divina virou meme, a glória virou entretenimento e a fé virou uma piada que todo mundo repete, mas ninguém teme. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe citar um versículo sobre temor, mas sabe dancinha gospel do TikTok de trás para frente. É uma geração que nunca chorou por arrependimento, mas sabe repetir bordão de pregador viralizado. Uma geração que acha que ver anjo é show, que altar é palco e que Deus é um figurante de um espetáculo espiritual. O problema não é só o Miguel. Miguel é o espelho, o reflexo, o resultado. Ele mostra que a igreja se tornou um povo que perdeu o básico, o santo, o temor do Senhor. Acha que barulho é presença, que histeria é poder e que circo é culto. Enquanto isso, o céu não ri, o céu se cala. Porque não há temor, não há Deus. E sabe qual é o detalhe mais assustador? Não é nem o Miguel em si, é o que está escondido por trás desse fenômeno. Porque se ele fosse só um menino sem direção, todo mundo veria o óbvio.
Alguém precisa discipular, ensinar, corrigir, cuidar. Mas não, Miguel não é tratado como uma ovelha, é tratado como um produto. Ele tem agenda fechada, ele tem cachês, ele tem gravadora gospel, tem empresário que negocia cada aparição como se fosse um show, tem advogado pronto para derrubar qualquer vídeo que critique o menino prodígio, o profeta Mirim. Isso não nasceu do nada. Miguel não subiu no altar sozinho, ele foi empurrado, embalado e vendido como um item de vitrine de púlpito. E a parte mais triste é ver pastor brigando para ter o garoto ungido em sua igreja. Não porque ele prega a Bíblia, não porque ele transforma vidas, mas porque ele enche o banco de gente e gera isso aqui, ó, gera oferta no culto. Na cabeça deles, Silota é de Deus. E assim o altar vai sendo alugado, terceirizado, manipulado. Não é avivamento, é marketing com o nome bíblico. Não é despertamento espiritual. É uma campanha de engajamento. Enquanto o povo acha que está vendo fogo cair do céu, o que está presenciando é o mesmo bezerro de ouro, só que repaginado. Antes era de metal e de ouro, agora tem LED, microfone sem fio e canal verificado no YouTube. Esse bezerro gospel não fica parado, ele dança, roda, faz profecia, manda recado pro inimigo invisível e até promete milagre via Wi-Fi. E o povo bate palma, pula, dá glória, grava, viraliza e ainda defende. Não percebem que estão alimentando um sistema que transformou o altar em fonte de lucro. Não percebem que estão vendendo o dom de Deus, chamando isso de avivamento. Esse é o ponto. Miguel é só o rosto invisível. E o que está por trás é muito maior. É uma máquina que usa o nome de Deus como embalagem e vende o espetáculo como se fosse presença. Só que avivamento não precisa de palco, nem de luzes, nem de hype. O avivamento não se agenda, não se contrata, não se vende. O avivamento não tem preço, ele vem do céu, não vem do bolso. Eu vou postar aqui pra gente assistir um videozinho do Miguel Oliveira falando um absurdo. Depois eu volto aqui dando as minhas considerações. Deixa aqui nos comentários o que você vai achar sobre isso. Mas antes eu peço, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra, atravessar para 2026 com dinheiro no bolso e ainda concorrendo mensalmente a Pix de R$5.000, fica até o final desse vídeo. Agora veja a barbaridade que o Miguel de Oliveira falou. Dá uma olhada aqui pra mim. Tem alguma tomada aqui perto de mim? Tem? Tem? É porque eu tenho luz própria. Eu não preciso me conectar em ninguém para poder crescer. Vocês ouviram bem. Ele disse sem tremer a voz que não precisa se conectar a ninguém porque ele tem luz própria. Não precisa de suporte, não precisa de fonte, não precisa de origem. E o povo vibrou, deu glória como se fosse uma frase de vitória, quando na verdade é um grito de rebelião. Quem diz que trilha sozinho está dizendo com todas as letras que não precisa da luz verdadeira. Isso não é apenas arrogância juvenil. É uma declaração espiritual perigosa. É dizer, eu não dependo de Jesus, eu não dependo do Pai, eu não dependo da videira. Quando alguém diz que tem luz própria, está cuspindo no ensino de Cristo, que afirmou, sem mim nada podeis fazer. E a igreja fez o quê? Em vez de sentir temor e se espantar com essas palavras, aplaudiu. Ao invés de repreender, celebrou. Ao invés de corrigir, repetiu. Essa frase deveria causar calafrios, tá, gente? Mas virou slogan. E vamos ser diretos, tá? Essa fala não nasceu na boca de um adorador. Não nasceu no coração de um servo. Nasceu da mesma soberba que fez Lúcifer dizer, subirei e estabelecerei meu trono no mais alto dos céus. É o mesmo espírito, só que agora com microfone, luz colorida e plateia em êxtase. Porque qualquer pessoa que diz, eu cresço sozinho, eu subo sozinho, está negando a dependência de Deus e chamando isso de força própria. Mas no céu isso tem outro nome, queda, rebelião. Miguel não está apenas equivocando uma geração, ele está ecoando a primeira rebelião da história. E o mais triste é que muitos crentes, em vez de discernir, acham isso bonito, repetem, compartilham, transformam em frase de camiseta. Não percebem que estão aplaudindo o discurso de alguém que na prática está dizendo, eu não preciso do Altíssimo, eu tenho brilho próprio. Isso aí, meu irmão, é a raiz de toda a queda espiritual, ontem, hoje e sempre. E sabe o que realmente dá calafrio? Não é só o Miguel em pé no púlpito falando esse tipo de asneira. É o que ele desperta, é o que ele está ajudando a construir. A normalização da blasfêmia, o costume de brincar com o que é sagrado sem que ninguém mais se choque e sinta temor. É a nova regra, tudo serve, tudo vira espiritual, basta gritar glória. O menino diz que tem luz própria. E o povo vibra, aplaude, como se o Espírito Santo estivesse
assinando embaixo isso aí. E a igreja diz que conhece a Bíblia. A mesma igreja que prega sobre Satanás sendo lançado do céu pelo orgulho, finge que não percebe que está ouvindo a mesma declaração de Satanás que inaugurou a rebelião no universo. É assustador ver como o absurdo foi ficando aceitável. A mesma igreja que afirma que Jesus é a luz do mundo, agora está aplaudindo um garoto dizendo que brilha sozinho sem Jesus. Isso vai muito além do erro doutrinário. Isso aí é o eco da serpente, sendo repetido como se fosse revelação. Lúcifer também quis ser luz por conta própria. Não bastava refletir, queria brilhar. Não bastava servir, queria ser adorado e servido. E quando Miguel Oliveira repete essa lógica do eu não preciso de ninguém, o inferno entende perfeitamente o recado. Mas a igreja ri, vibra e chama isso de unção. O mais trágico é observar como essa arrogância virou bordão gospel, virou punchilice, virou frase de camiseta, virou motivacional, virou slogan de avivamento fake que está dominando os púlpitos. Luz própria, como se isso fosse bonito, como se fosse bíblico, como se fosse santo. Mas essa é a verdade nua e crua. Nós estamos vivendo uma apostasia celebrada, uma heresia aplaudida, uma blasfêmia repetida como se fosse louvor. E o que mais dói é ver que muitos já se acostumaram com o sabor do veneno. Acham doce, acham forte, acham espiritual, mas não percebem que é o mesmo veneno que derrubou o primeiro rebelde, o diabo. E sabe o que pesa mesmo no coração? Não é só esse garoto no palco, é o exército correndo para defender ele, como se ele fosse um cordeiro inocente sendo atacado pelos religiosos. Eles dizem, mas ele é só uma criança, como se essa frase anulasse tudo. Meus irmãos, vamos falar sério aqui. Criança não pega microfone e assume altar sozinha. Criança não marca agenda, não negocia cachê, não lota templo, não pede pix, não vira capa de evento, não arrasta a multidão como se fosse o novo Messias do entretenimento gospel. A criança não é posta como referência espiritual da nação. Miguel não é fruto da inocência, é fruto de um sistema que usa e promove, explora e adora. Ele não é só tolerado, ele é cuidado. Esse é o ponto sinistro da história. Quando a crítica vira blasfêmia, quando o alerta vira perseguição, quando o zelo é interpretado como ódio. Não toque no ungido! Como se isso fosse um slogan para a gente não combater as heresias. Como se brincar com o sobrenatural fosse sinal de intimidade com Deus. Quando foi que a igreja começou a confundir deboche com revelação? Quando foi que perder o respeito pelo sagrado passou a ser visto como autoridade espiritual? É o mundo ao avesso, né? Quem aponta o erro é inimigo e quem comete o erro vira mártir. O problema não é a idade do Miguel, o problema é o altar ser reduzido a um palco infantilizado, aonde a imaturidade dita o rumo da fé. O problema é o povo chamar de avivamento o que Deus chama de irreverência. O problema é o medo de se posicionar porque vai pegar mal. Só que enquanto a igreja se esconde atrás de desculpas, o que é sagrado vai sendo negociado, vendido e ridicularizado. E tudo isso sob aplausos. A verdade, por mais dolorida que seja, ela precisa sair da nossa boca antes que seja tarde demais. O Miguel Oliveira não é um acidente, ele é o reflexo perfeito da geração que nós mesmos criamos. Uma geração que ama fogo desde que não precise passar pelo altar. Que grita por poder desde que não exige arrependimento. Que delira com profecias desde que não precisa abrir uma página sequer da Bíblia. Hoje as igrejas estão lotadas, mas não de quebrantamento, e sim de expectativa por espetáculo. O nome de Deus virou slogan, virou bordão, virou hashtag, e enquanto isso, o temor vai sendo abafado, pisoteado, silenciado, porque para muitos o que importa não é se Deus está presente, é se o momento viraliza. A lógica é simples, mas parece que ninguém mais quer entender. Se não há arrependimento, não existe avivamento. Se não há edificação, não existe culto. Se não há temor, não existe Espírito Santo, existe performance, existe teatro, existe histeria vendida como presença de Deus. E é isso que nós estamos vendo repetidamente. Pessoas arrepiadas, emocionadas, impactadas no momento, mas completamente vazias quando chegam em casa. Porque trocaram presença de Deus por euforia, trocaram temor a Deus por sensação, trocaram o Espírito por espetáculo. E o mais trágico é que muitos saem das igrejas convictos de que foram cheios, quando na verdade só foram entretidos. É como alguém que assiste a um filme emocionante e sai acreditando que viveu algo profundo, quando tudo não passou de ilusão.
Essa geração confunde barulho com glória de Deus, movimento com presença, gritaria com unção. Enquanto isso, o céu continua olhando, não impressionado, não encantado, não comovido, apenas testemunhando uma fé sem raiz, sem profundidade e sem reverência. Uma fé que quer fogo sem sacrifício, profeta sem cruz, avivamento sem arrependimento e uma igreja sem Deus. O Miguel Oliveira, no fundo, é só um sintoma. A febre que revela a infecção. O problema real é bem maior. E esse problema está sentado nos bancos. Está no aplauso caloroso. Está no amém automático. Está na falta de discernimento. É um vírus de uma igreja que já não sabe mais diferenciar o santo do profano. Que não reconhece mais o que vem do espírito e o que vem do ego. Perderam o filtro espiritual. Perderam o prumo. Se deixaram seduzir pela estética do espetáculo, trocaram a pregação por atração, trocaram a verdade por sensação. Não querem doutrina, querem arreio, não querem arrependimento, querem emoção, não querem o céu, querem show. O altar hoje virou palco, a mensagem é um roteiro, o culto é um produto, o púlpito é uma vitrine e Deus é citado, mas raramente é temido. Tudo tem que ter impacto, iluminação, frases de efeito, gritaria, lágrimas fabricadas. Mover de Deus virou um termo de marketing. E quando isso se torna normal, quando a igreja se acostuma com o artificial, ela perde o apetite pelo real. Deixa de desejar o autêntico porque se vicia no artificial. É como o açúcar, quanto mais consome, mais precisa e menos se percebe que está morrendo por dentro. E o pior é que ninguém vai querer assumir essa culpa. Quando esse castelo cair, ele vai cair e muita gente vai olhar para trás e se perguntar: meu Deus, como foi que chegamos aqui? Mas a resposta já está dada. Tudo começou quando o povo de Deus decidiu aplaudir aquilo que o próprio Deus reprovava. Quando confundiram idolatria com avivamento. Quando ousaram chamar irreverência de mover do Espírito. Quando deixaram de exigir verdade e passaram a querer apenas impacto. O Miguel Oliveira é a consequência disso. O problema é a doença que está na igreja, que continua tratando o sintoma como se fosse Deus agindo. Ela vai continuar doente, em silêncio, aplaudindo a sua própria queda. Tem uma verdade que não pode ser engolida com açúcar e nem maquiada com um falso zelo. Deus não está rindo dessa palhaçada disfarçada de avivamento. O mesmo Deus que derrubou Ananias e Safira diante da igreja, sem aviso prévio, sem misericórdia, sem tempo para desculpa, ainda é o mesmo. O Deus que disse, eu sou santo, não se aposentou, não aposentou a sua santidade para agradar a plateia carnal. Mas muitos hoje agem como se Deus tivesse se adaptado à cultura do tanto faz, como se o Deus que fulminou tantos hereges agora estivesse no fundo do templo batendo palma, achando graça, tirando selfie com quem transformou o altar em circo. Mas não se engane, se tem alguém aplaudindo, não é o céu, é o inferno celebrando cada vez que a igreja chama a profanação de avivamento. A verdade é que a festa não está acontecendo no céu, a festa está acontecendo no abismo. Porque enquanto o povo vibra com performance, o diabo se alegra com a queda do temor. O inferno não teme o barulho, ele não teme dancinha, ele não teme luz no palco. O inferno teme santidade, o inferno teme joelhos no chão, o inferno teme arrependimento. E isso, meus irmãos, isso está em falta. Tem muita mão levantada, muita câmera ligada, muita lágrima de emoção, mas pouco quebrantamento, pouco temor, pouca reverência. E quando a santidade desaparece, qualquer movimento é confundido com o Espírito Santo e o inferno cresce em silêncio porque o povo está distraído demais para perceber. Mas graças a Deus existem remanescentes e sempre existiu e sempre vai existir. São aqueles que não se rendem, não se curvam, não se dobram. São os que olham para o altar e dizem, não, isso aí não é Deus. E por isso são zombados, chamados de fanáticos, de frios, de críticos, de invejosos. Mas enquanto o mundo gospel se curva, esse povo permanece de pé. Enquanto a multidão aplaude, os remanescentes choram. Eles são o incômodo dessa geração que perdeu o temor. E sabe por quê? Porque eles ainda temem a Deus, ainda tremem diante de Deus, ainda creem que Deus não mudou e que Ele ainda leva a santidade a sério. Então fica o alerta. Quem você está seguindo? Quem está alimentando a tua fé? Quem está transformando a tua visão? Miguel Oliveira? Um garoto que transformou o altar em palco e o sobrenatural em espetáculo? Ou Cristo? O que chamava ao arrependimento, à cruz, ao quebrantamento e não a um teatro espiritual. Você quer luz ou brilho? Quer presença ou quer show? Quer verdade ou quer aplausos? No fim, tudo se resume a isso. Ou Deus está sendo exaltado ou o ego está sendo alimentado. E nesse caso,
Aplausos não são sinal de aprovação, são sinal de cegueira espiritual. Eu quero saber qual que é a tua opinião. Será que o Miguel Oliveira tem jeito ou só vai ladeira abaixo? Escreva aqui o teu comentário, tá? É muito importante. Já compartilhe esse vídeo com a tua família, com os teus familiares, com os teus contatos e grupos do teu celular, tá? Esse assunto precisa rodar. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque se você não fizer isso, o YouTube simplesmente não vai te entregar nada para você ficar por dentro de tudo. E como eu falei no começo do vídeo, se você quer chegar em 2026 com dinheiro no bolso, aprendendo a fazer uma renda extra honesta e ainda concorrer a R$5.000 mensal no Pix, é só clicar no link do primeiro comentário fixado logo abaixo ou apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. Chama a nossa equipe que eles vão te ajudar, te dar o passo a passo para você mudar a tua vida financeira. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus.